Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um vídeo resolvendo uma função de primeiro grau através de um problema e mostrando aquelas características da função. Vamos começar com o seguinte problema: um vendedor ganha por mês R$300 fixos mais R$5 por produto vendido. Em março, ele recebeu R$1.300. Escrever a equação da função. A partir então da equação da função, nós vamos ver as características. Então veja bem, f de x ou y é o salário final, no caso aqui R$1.300. X é o número de produtos vendidos, a quantidade de produtos vendidos. Se cada produto ele recebe R$5, 5x é o valor obtido com a venda dos produtos, é o valor obtido com as comissões, né? Porque ele recebe R$5 de comissão por produto vendido. R$300 é o salário fixo. Então a equação vai ficar assim, ó: f de x, que é o y, salário final, é igual a 5x. Por que 5x? 5 vezes o valor dos produtos vendidos, que é x, mais 300, que é o que? O salário fixo. Então f de x igual a 5x mais 300, ou y igual a 5x mais 300, é a equação desta função. Agora veja o seguinte: se o vendedor não vender nada, o seu maior salário será quanto? R$300. Por quê? Porque f de 0, olha bem, ele não vendeu nada. Então estou substituindo x por 0, porque ele não vendeu produto nenhum. F de 0 é igual a 5 vezes 0, substituindo lá na função, né? X por 0. 5 vezes 0 mais 300. Isso vai dar quanto? 300. Como ele recebeu R$1.300, ele vendeu 200 produtos nesse mês. Por quê? Vamos substituir na função. O f de x vai ser o 1.300 igual a 5x mais 300. 5x igual a 1.300 menos 300, que dá 1.000, né? Então o x vai ser o quê? 1.000 dividido por 5. O x deu 200. Então, ele vendeu, como ele recebeu 1.300, vendeu 200 produtos. Vai observando. Com os pares ordenados 0, 300 e 200, 1.300, onde que estão esses pares ordenados? Calculei agora, não é verdade? Substituí o x por 0, achei o y, 300. Substituí o y por 1.300, achei o x, 200. Com esses dois pares ordenados, vamos fazer a reta desta função. Olha a reta aí desenhada. Veja bem. O par 0, 300, 0 de x, 300 de y, esse pontinho. O par ordenado 200, 1.300, 200 de x, 1.300 de y, esse pontinho. Liguei os dois pontos. Aí está o gráfico desta função. Observa que o 300, ponto onde a reta corta o eixo y, lembra? É o coeficiente linear b. Nessa função aqui não existe raiz, porque o gráfico dela não alcançou o eixo x, que no caso aqui seria menos 60, mas não é o caso para essa função, tá? Observa que essa reta é crescente, olha a posição dela. De fato, à medida que os valores de x crescem, os valores de y também crescem. Por que é a reta crescente? Porque o a é 5, 5 maior que 0, o a da função é 5, lembra? F de x igual a 5x mais 300, 5x, esse 5 é o a, coeficiente angular, ele é positivo. Agora vamos ao cálculo de a. Como é que eu calculo coeficiente angular a? Veja o desenho. Eu fechei aqui um triângulo, ó. A reta está lá,
eu fechei aqui esse triângulo. Esse triângulo é retângulo, certo? Ele é retângulo aqui, ó. Aqui ele forma 90 graus. É um triângulo retângulo. O que eu disse que é o coeficiente angular A naquela tabelinha? O coeficiente angular A, ele é a tangente do ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo X, ao ângulo alfa aqui. Mas nesse triângulo, observe que esse cateto do triângulo é paralelo ao eixo X. Então esses dois ângulos são ângulos correspondentes. Você aprendeu que ângulos correspondentes são congruentes. Ó, duas paralelas, uma transversal. Ângulos correspondentes. Então o ângulo alfa está aqui, ó. Nós vamos calcular a tangente desse ângulo. Como é que calcula a tangente? Tangente do ângulo. Cateto oposto ao ângulo, tá aqui, ó, cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Quanto mede o cateto oposto ao ângulo? 1.300 menos 300, ó, 1.300 menos 300 é a medida desse cateto. 1.300 menos 300. E a medida do adjacente é 200 menos 0, ó, 200 menos 0. Então vai ficar assim, ó, olha lá. O A é igual, tangente de alfa, que é igual 1.300 menos 300, dividido por 200 menos 0. Isso vai dar 1.000 dividido por 200, que dá quanto? 5. De fato, o coeficiente angular dessa função é 5. Veja bem, tá lembrado? Olha aí. Fx igual a 5x mais 300. 5 é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo. E 300 é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então veja que o coeficiente A, ele não aparece explicitamente no gráfico da função. Você tem que calcular através da tangente do ângulo alfa. Tá certo? Continuando. Com o valor A igual a 5, coeficiente angular A igual a 5, podemos consultar uma tabela de tangentes. No caso dessa função, o alfa é um ângulo entre 78 graus e 79 graus. É um ângulo que tem tangente 5. Em geral, dados os valores U e V do domínio, U diferente de V, o valor de A é f de V menos f de U sobre V menos U. Dois valores quaisquer de x do domínio, você calcula as imagens, o f desses valores, e você vai ter então o coeficiente A calculado por essa expressão. F de V menos f de U sobre V menos U. Correto? Na função f de x igual a 5x mais 300, os valores 10 e 50, por exemplo, eles pertencem ao domínio de 0 a 200. Que domínio é esse? Aqui no gráfico. O domínio vai de quanto? De 0 até 200. Então os valores 10 e 50 pertencem a esse domínio, não é verdade? Então se eu calcular o f de 10 e o f de 50 e substituir na fórmula, veja bem, na expressão eu vou ter de novo o que? O coeficiente angular 5. Pessoal, tempo acabando, vou continuar com função de primeiro grau, tá? Na próxima aula. Então até a próxima aula e muito obrigado.